irmãos Lucas 4, 31 a 37. Ele vai colocar aí essa sessão bíblica, para que vocês acompanhem, cada irmão, cada irmã. Eu não trouxe sempre eu escrevo, tudo que eu vou pregar eu escrevo. Eu estudo, escrevo, aponto, trago aqui também para os irmãos, mas não deu para eu trazer hoje porque aconteceu esse imprevisto. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou? Amém? Se não encontrou, você vai acompanhar também aqui pelo telão. Diz assim, verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. São bem isso. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio, imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois aos espíritos imundos ordena, e eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Eu até coloquei aí o tema. Tem aí o tema? Coloquei aí para os irmãos. Deixa eu só abrir aqui. Sempre eu mandei para o irmão César e ele faz lá, né? Mas nós vamos falar sobre percebendo a autoridade de Jesus. Pode colocar aí, que aí os irmãos vão analisar. Percebendo a autoridade de Jesus. É isso que você vai analisar nesses versículos 31 a 37, de como você pode perceber a autoridade de Jesus. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Como é que você olha para Jesus? Como é que você percebe a Jesus? Como é a sua visão? Há muita gente cantando hoje, lindo és, lindo, lindo. Criaram até um romantismo para essa forma de se perceber, de se olhar para Jesus. Existem aqueles que olham para Jesus com um olhar crítico, são os liberais. Alguns veem Jesus como simples camponês, um profeta. Outros veem Jesus apenas como um enganador do povo. Outros percebem Jesus apenas como um ser que tinha conhecimento, que estava além do seu tempo, mas que estava no mesmo nível de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, e eles vão por esse viés. Então, os irmãos podem analisar que há muitas maneiras de se perceber a Jesus. E a igreja, não no seu todo, mas boa parte dela, ela está perdendo a verdadeira percepção do Jesus que ela adora. Porque quem se volta verdadeiramente com uma percepção real do que seja ou do que é Jesus, há de ter uma postura diferente para com ele. Isso não depende do pastor, isso não depende de teologia, isso depende da tua comunhão com Cristo Jesus. A percepção que a mulher samaritana teve em João 4, quando ela viu que Jesus era profeta, ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. A partir daquele momento que ela compreendeu e percebeu quem estava diante dela, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro, foi à cidade, falou de Jesus e nunca mais ela foi a mesma pessoa.
a jovens, a crentes, a cantores, a pregadores, a teólogos, dizendo que conhecem e percebem a Jesus, mas continuam na mesma vida medíocre, bebendo, jogando, fumando, adulterando, se prostituindo e dizendo que tem a Jesus. Quem percebe quem é Jesus, se você ler Mateus capítulo 2, os magos que vieram adorar Jesus e viram todos os sinais sobrenaturais, quando o próprio Herodes disse, eu quero ver o menino e quero adorar, a Bíblia diz que eles não voltaram mais para o rei. Foram por outro caminho diferente, porque quando viram o menino, entenderam que ali estava diante do Filho de Deus. É impossível você perceber Jesus na sua essência e permanecer a mesma pessoa. Como nós estamos percebendo a Cristo? Como nós estamos olhando a Cristo? Quando você estuda filosofia em uma matéria chamada teoria do conhecimento, ela é muito complicada porque a pergunta dela é, você aprende do objeto, o que você extrai do objeto, o que o objeto implica na sua vida, até que ponto você pode assimilar de algo e esse algo impactar também você. E a minha pergunta é, se você realmente conhece a Cristo, percebe quem Ele é, por que não há mudança em sua vida? Por que nada se altera em tua vida? A Bíblia mostra que quando Paulo, Atos capítulo 9, quando Paulo conheceu a Jesus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Se você pegar Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz que Paulo deixou assim, bem claro, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele largou tudo desta vida e se apegou com Cristo Jesus de todo o coração. Então você não me convence com palavras e com mera religiosidade de que tem Jesus. Jesus para você pode ser um ator de um filme. Jesus para você pode ser uma canção linda. Lindo, 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 lindo és. Mas a tua vida continua a mesma. Entra para a casa de Deus, não tem reverência. Entra no trabalho do Senhor, não tem reverência. Adora ou diz que adora Ele de qualquer maneira. Mas é impossível quem realmente percebe Jesus pelos olhos da fé ser a mesma pessoa. É impossível. E para vocês terem uma ideia, quando Jesus Cristo ele vem aqui na terra, ele não quer dar uma ideia para nós de que é um ser bonzinho. Ele não quer dar a ideia para nós de que é um lindinho, como nós cantamos. Lindo, lindo, lindo és. Ele não quer dar a ideia de que ele é um aconselhador. Jesus é um provocador de mudanças. Jesus ele vem para impactar a tua vida. Ou você aceitando, ele vai mudar. E você rejeitando, você vai para o lugar de perdição. Jesus não vem aqui com essa ideia de um mansinho, de uma pessoinha que tem uma filosofiazinha que vai te agradar. Jesus ele vem com uma missão. E é aqui que eu quero chamar você a atenção, porque é preciso perceber. Coloca aí de Newton, Isaías 53, verso 4. Coloca aí. Vamos lá. Olha o que ele vai colocar aqui. E aqui é uma profecia messiânica, aonde já o profeta Isaías começava a dizer o que Jesus seria. Ele viria para tomar as nossas, o quê? Enfermidades e as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. O que Jesus veio fazer na terra? Qual era a missão dele? Por que ele se torna um escandalão? Ele vem para essa terra para sarar a minha e a tua enfermidade, que é o pecado. Ele é um Deus que vai assumir essa humanidade, essa carne nossa. Há um pai da igreja que diz, ele assume o nosso eu, sem perder a sua identidade. Mas ele assume os meus pecados. Ele assume os teus pecados. E aqui é muito interessante porque ele vem para assumir essa nossa miséria, essa nossa enfermidade, essas nossas dores. Perceba que Jesus ele sabe o que ele vem fazer.
Será se você já percebeu isso? Será se você já analisou isso? Mas vamos lá. Como é que você percebe Jesus? Às vezes Jesus para você é um político. Às vezes Jesus para você é simplesmente um revolucionário. E essa visão quase quem estava tendo, se perdendo assim mais ou menos, não que ele estivesse negando a Jesus. Mas o próprio João Batista, diante do cenário e da esperança messiânica que ele tinha, ele acreditava também que Jesus ia fazer uma mudança grandiosa naqueles dias. Mas ele estava quase percebendo errado. Coloca aí, Dinildo, por favor. Mateus capítulo 11, verso 4 a 5. João está no cárcere. A situação política continua da mesma forma. Escravização, diferença, corrupção no poder. Aí João Batista não vê mudança nenhuma nesse cenário. Ele manda uma pergunta para Jesus. Jesus, eu quero te perguntar uma coisa. Tu és verdadeiramente o Messias ou havemos de esperar outro? Olha o que Jesus diz para ele. Vão lá e respondam para ele e diga a ele, anuncie a João as coisas que ouvis e as coisas que vedes. Pode colocar agora aí. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus está dizendo para João que o foco dele não era a política da Palestina. O foco de Jesus não era a política de Roma. O foco de Jesus era Isaías 53. Tomar as nossas dores, as nossas enfermidades e cravar lá no Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Como é que você percebe Jesus? Ah, mas a minha mãe está doente, confia em Jesus e ela está acamada. Ah, o meu pai confiava em Jesus e morreu. Ah, é porque eu confiei em Jesus e um ladrão me assaltou. O que você pensa de Jesus? Qual é a tua ideia sobre Jesus? Se você for assaltado, e até se você perder a vida naquele assalto, Jesus não é mais Jesus? Ele não é mais Deus? Só porque ele não curou um membro da sua família, ele não é mais Deus? Como é que você percebe ele? A primeira coisa que nós temos que entender é que eu tenho que olhar para Jesus como aquele que vem para sarar a enfermidade da alma. Para sarar a enfermidade do espírito, porque não há coisa melhor do que ter a vida eterna garantida em Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus vem para isso, irmão. Se ele nos livrar do bandido, amém. Se ele curar uma pessoa nossa, amém. Mas nós sabemos qual é o nosso destino em Cristo. E é essa percepção que está faltando em nós. O lindozinho que tu canta para ele, às vezes ele não faz o teu gostinho e você desiste da fé. Porque você não sabe, nem está percebendo quem é Jesus. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma ideia. Jesus ele vai para Cafarnaum. Essa cidade, ela ficava à beira do mar da Galileia. E é nela que Jesus vai desenvolver grande parte do seu ministério, quando está naquela região. Pode colocar aí Mateus 4,13, para os irmãos observarem aí. Aí você tem um lado histórico, Jesus está em Cafarnaum. Ok? Ele está em Cafarnaum. Ficava 25 milhas ao noroeste de Nazaré. Mas você pode observar aqui que Jesus deixa Nazaré e vai habitar em Cafarnaum. Cidade marítima, bem estratégica. Jesus vai para lá. Quando Jesus chega lá, o doutor Lucas faz questão de narrar um dia de trabalho de Jesus Cristo na sinagoga. Se você ler esse versículo 31 a 37, Lucas está narrando um dia de missão, de trabalho de Jesus na região de Cafarnaum, em uma sinagoga. E para os irmãos terem uma noção, como é muito importante, quando Jesus vai desempenhar o trabalho dele, quando Jesus vai fazer a missão dele, pode voltar lá para o texto, quando ele entra em Cafarnaum,
como você já leu aí comigo, a Bíblia diz claramente para nós que ele estava fazendo o que no sábado? Vamos lá, qual era a primeira coisa que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? Vamos dizer bem forte, só quem tem boca dizer bem forte para não esquecer mais. Ele estava fazendo o quê? Ele estava ensinando. Quando Jesus entra na sinagoga, a multidão tem uma perspectiva em Jesus. E o ministério de Jesus vai ser caracterizado em 3 coisas. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. O ministério de Jesus não era apenas de cura. Jesus não gastava tempo só com curas. Há muitas igrejas que só gastam tempo com cura, e não tem doutrina. Mas o ministério de Jesus além, porque quando você pega esse verbo aí que aparece, o verbo ensinar, está aí no verso 31, didaskon. Esse didaskon que está aqui aparecendo no texto, ensinando, é um particípio. Ensinando, enquanto ele estava lá, enquanto ele estava ali, ele estava ensinando. Esse verbo aqui, ele fala de um papel de um mestre. Esse verbo aqui fala de um papel de alguém que quer instruir ou expor algo para alguém. Esse verbo aqui, ensinar, ele dá a ideia de conduzir alguém para alguma coisa importante. Jesus não era um religioso fanático. Jesus não era uma pessoa sem conhecimento. Ele não estava atrás de criar aventureiros na fé. Ele não estava atrás de criar loucos na fé. Ele queria pessoas que ouvissem o seu ensino. Jesus se apresenta primeiramente como um mestre, como um professor. Ele se apresenta como esse mestre, como esse professor. E todos os sábados ele estava lá. E a sabedoria dele era tão grande, pastor Tavares, que quando ele começava a ensinar, a Bíblia diz que a multidão ficava como sabe o que é essa palavra? Espantado, fora de si. O ensino de Jesus era tão gostoso, era tão maravilhoso, era tão impactante, que as pessoas ficavam fora de si. As pessoas ficavam estupefatas. Não é aquela coisa de alguém que ensina e mostra muito conhecimento. Não é aquela coisa de alguém ensinar e mostrar muita erudição. O ensino de Jesus tocava a alma daquela gente. Aleluia. O ensino de Jesus, irmão Gessé, gerava alegria na alma daquela gente. Porque às vezes tem pessoas que ensinam, ele vai impactar você só da seguinte maneira: eita, mas aí é mestre. Eita, mas aí ensina. Eita, mas aí é culto. Eita, mas aí sabe. Não! O ensino de Jesus supria a alma sedenta. O ensino de Jesus despertava o homem e a mulher para querer estar mais próximo de Deus. Aleluia. Jesus ele é visto primeiramente como um mestre ensinando. E se você seguir no texto, a Bíblia diz que a multidão ficava maravilhada com o seu ensino. Se você pegar aí no português, na sua tradução, lá em cima vai aparecer ensino ou ensinar, que é o didaskalos, como eu estou falando. Mas mais embaixo vai aparecer didaquê. Esse didaquê ou didarrê, como alguns falam, esse didaquê, ele fala de um ensino mais em assembleia religiosa. É a doutrina, é um corpo de algo já criado e formado para uma assembleia religiosa. Perceba a diferença. Jesus, ele ensinava, mas também ele doutrinava. Havia nisso aqui essa concepção do próprio termo grego. Esse didarrê, ele dá a ideia de algo já construído para gerar na assembleia uma estrutura. Nenhum crente pode viver sem ensino e sem doutrina.
Por que tem muita farofa? Por que tem muita coisa sem base? Porque a maioria não querem nem ensino e não querem nem doutrina. E aí é que muitos se perdem. Pastor Ziel, o culto tem que ter poder? Tem que ter poder. O culto tem que ter cura? Pode ter cura. A cruzada tem que ter salvação? Tem que ter salvação. Só que Jesus, ele não tinha só ensino. Jesus não tinha só a doutrina. Mas se vocês analisarem, sempre ele deixava a cura em último lugar. Coloca aí na tela de Nilton, Mateus 4, 23. Como é que diz? Isso. Leia aí, pastor Wagner. Olha aqui. Até me ajudar. Só para os irmãos terem uma ideia. Quando você estiver em casa, irmão, leia a sua Bíblia. Aí tem muito irmão, eu já disse aqui, tem irmão que pensa que nós somos contra, Jesus curar, Jesus batizar. Não, nós cremos nisso. Agora a vida da igreja e o que Jesus viveu não era só isso. Olha o que ele diz, como é que ele fala aí? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando... Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Diga bem forte, igreja, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ensinando. E depois? Pregando. Pregando o quê? O evangelho. E depois? Curando todas as enfermidades e moléstias. Vocês estão vendo o que Jesus fazia? Se cada pastor, se cada crente, se cada líder de vocal, se cada irmão que prega, que canta, que ora, lesse Bíblia e vivesse a Bíblia, ia priorizar em primeiro lugar o ensino, porque o que gera fé é a palavra. É o evangelho pregado. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Já imaginou, digamos, nós estamos em uma reunião, alguém entra no meio dela, aí ele diz, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Aí eu coloco a mão nele, ele é curado. Ele não sabe de nada, ele não sabe o que é cura, ele não sabe o que é poder, ele não sabe o que é igreja, ele não sabe o que é doutrina, ele não sabe o que é santidade, ele não sabe. É por isso que a igreja está cheia de crente saliente, profeta saliente, crente velho teimoso, profeta doido. Porque não tem Bíblia. Não tem doutrina. Se tiver ensino, meus irmãos, até uma irmã que tem ensino bíblico, ela vai dizer, não, isso aqui é correto. Não, isso aqui não é. Aqui tem o ensino, mas tem também a minha doutrina. Aqui tem a doutrina. Essa doutrina estaria como? É como se fosse um corpo de doutrina dentro de uma assembleia religiosa que ela já segue. E o mestre ensina aquilo que já se crê, que já se fala. Israel tinha isso. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então você precisa entender o que é que Jesus tinha um ministério de ensino. Jesus tinha um ministério de pregação. E aqui que é lindo, gente. O que é maravilhoso é isso aqui. Não havia detrimento. Olha, porque também se o culto só tiver ensino, só tiver um ensino. Eu não estou falando de ensino frio, porque o ensino verdadeiro, a pregação verdadeira é que vai gerar o milagre. É que vai gerar o milagre. Vocês já observaram que hoje muitos crentes, quando ficam doentes, hoje muitos crentes, quando têm qualquer problema, a estrutura dele na fé é tão fraca. Ele cobra de Jesus, ele exige de Jesus, porque ele não tem uma percepção correta de Jesus. Quem é ensinado por Jesus, quem é ensinado pela palavra, quem tem estrutura na palavra, sabe como enfrentar qualquer crise na vida. Foi isso que Paulo disse em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas. Mas ele estava preso. Por que ele podia? Porque ele tinha estrutura. Lê o capítulo. Mais à frente ele vai dizer, eu tanto sei passar necessidade, como eu sei estar em abundância. Você é esse crente? Você é esse crente para aguentar, glorificar a Deus quando a casa está cheia? Ou você é esse crente também para aguentar na fé quando a despensa está vazia? Aí é que está o negócio. E aí quem é que vai nos dar a estrutura disso aqui? É o ensino. E se eu não tiver ensino, aí a minha raiz vai ser fraquinha e eu vou cair. Observem uma coisa, Jesus, ele chega na sinagoga, ele ensina.
ele ensina e ele doutrina. Mas quando ele está no meio do ensino e da doutrina, a multidão olha para ele. Uns olham para o outro e dizem assim: esse aí ensina com o quê? Autoridade. Digam comigo, exousia. Diga assim, exousia. Sabe o que é exousia? Exousia é direito de mandar, é liberdade de agir, de pensar, é direito de convencer. Jesus, ele ensinava de uma maneira, irmão, essa autoridade dele vinha de Deus. E as pessoas sabiam que Jesus não ensinava no viés judaico, lá dos rabinos, lá dos doutores, lá dos fariseus. Ele ensinava com uma autoridade do céu. E quando você tem a autoridade do céu, o ensino é gostoso, a doutrina é gostosa. A multidão ouviu Jesus e disse assim: esse aí ensina com autoridade. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, irmão. Eu peço muito a Deus, olhe para cá. Tem irmãos que pensam que o pastor, a autoridade dele está no pulo. Tem muitos crentes que pensam que a autoridade do pastor está num botar a mão em alguém. Outros pensam que a autoridade do pastor está num grito. Jesus ensinava, Jesus doutrinava. Primeiro, ouçam bem, a autoridade não está em mim, a autoridade está naquilo que eu falo, naquilo que eu prego. A autoridade está nessa palavra aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui está o doutor Kelso, ele é advogado. Ele sabe o direito positivo. Tem os códigos. Mas a autoridade dele não é simplesmente porque ele tem a carteira da OAB. A autoridade dele é em cima de uma doutrina jurídica que foi aprovada pela Constituição Federal. A minha autoridade não é em cima da minha voz, não é em cima da minha homilética, não é em cima da minha lógica. A minha autoridade é em cima daquilo que a Bíblia diz. É por isso que Jesus disse assim: tudo que eu vos disse, o Pai mandou eu dizer. Ele disse: o ensino que eu ensino a vocês não é meu, é do meu Pai. Se cada crente aqui tivesse sede da palavra, na hora que você ouvisse a palavra, sabendo que é a palavra, você adoraria a Ele, a Jesus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tem irmão que pensa que a autoridade, até diz assim: o pastor ali tem muita autoridade, tem muito poder. Não é poder, o poder é a palavra. Eu sem essa palavra aqui eu não sou nada, meus irmãos. Vocês querem ver como é a palavra? Se você pegar João capítulo 7, verso 46, ele pode colocar aí. Os fariseus, escribas mandaram prender Jesus, as autoridades judaicas. Mandaram os soldados prender Jesus, está bem aí. Quando chegaram lá, eles foram cair na besteira de ouvir Jesus. Eles pararam para ouvir Jesus. Eita, glória a Deus. Sabe por que nós não sentimos isso aqui hoje? É porque a gente não está percebendo quem é Jesus. É no celularzinho, é na brincadeirinha, é nas coisinhas, é toda coisinha. Aí você não sabe o que é que Jesus tem. Jesus, ele vai ensinando e os homens vão terminar parando para ouvir ele. E quando eles param, eles chegam. 46, é 46. Aí eles chegam lá. Aí eles começam a ouvir Jesus. Coloca do 44 para a igreja ver como é gostoso. Do 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém. Pode passar. Por que não lançaram mão dele? Leia aí, pastor Vale. Aí os servidores, os soldados, voltaram para as autoridades. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. Isso. E eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Por que vocês não prenderam ele? Vai lá. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nós nunca ouvimos um homem falar daquele jeito. Prestem bem atenção uma coisa. E qual era a mensagem de Jesus? Era simples.
Mas a questão é que havia a graça e o poder de Deus em Jesus Cristo. A questão é o ensino, irmãos. A questão é você entender que aqui está a palavra de Deus. Haviam muitos mestres em Israel, como ainda há hoje. Há hoje muitos judeus, por exemplo, se você pegar o Talmud de Babilônia, o Talmud de Jerusalém, a Cabala, se você pegar a Mishiná, se você pegar os parachotes, é tudo do hebraico. Você tem judeu que interpreta um versículo de Gênesis, passou explicando 5 anos, só o primeiro versículo de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Só o primeiro versículo de Gênesis, ele passou 5 anos. E tem doutor aí no judaísmo que explica a Bíblia melhor do que tudo, mas ninguém sente nada. É só doutor. É um bichão explicando tudo. É tanta coisa. Às vezes eu leio lá em casa comentários do judaísmo. Eu leio hermenêutica, exegese. Eles pegam cada coisinha. Se você pegar, por exemplo, uma gramática latina, uma gramática grega, aí se você pegar do português, aí quando eles chegam na parte da sintaxe, que eles tentam construir, é lindo, é maravilhoso, mas você não sente nada, você fica só admirado. Rapaz, que cara inteligente. Onde é que esse homem arrumou isso aqui? Agora, a alma que está sofrendo, a alma que está gemendo, a alma que está gritando, ela está precisando de uma palavra de Deus. E só a palavra de Deus é que pode penetrar na alma de quem se rende a ela. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela penetra mais do que uma espada de 2. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se você deixar essa palavra entrar, você vai sentir um impacto dela. Será se você sai da sua casa dizendo: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, eu vou para a tua casa hoje. Eu creio na tua palavra. Senhor, usa o pastor com a palavra do céu para a minha alma. Jesus, eu preciso da tua palavra. Será se você sai de sua casa assim? Será se você faz isso? A multidão ia ouvir Jesus sedento, porque tinha muitos mestres naquela época, mas todos vazios de Deus. Hoje tem muita gente ensinando na igreja. Hoje tem doutor aí que ensina perfeitamente bem e que tem até crente que fica: meu Deus, isso é magistral, isso é esplêndido, isso é de outra galáxia. Agora você nem é transformado e não sente nada, porque você só tem admiração, você só tem impacto. Mas você não é impactado pela palavra. Os soldados, quando ouviram Jesus, disseram: nós não tínhamos como colocar as mãos naquele homem, porque nunca ninguém falou daquele jeito. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus chega, irmão, o cenário era de escravidão. Quando Jesus chega, o cenário era de doença. Quando Jesus chega, naquele período era de sincretismo. Quando Jesus chega, havia muita pobreza e muita humilhação contra as mulheres. E aí Jesus chega com a mensagem que nenhum de vocês talvez quisesse aceitar hoje. Nenhum de vocês. Coloca lá, Dinilton. Coloca aí Mateus 5. Vamos começar pelo 4. Olha, diante de um cenário todo marcado de escravidão, de dor, de morte, aí o pessoal querendo que Jesus trouxesse uma mensagem zona. Agora nós vamos acabar com Roma. Agora nós vamos acabar com essa desgraça. A miséria vai sair. Vamos levantar as mãos. Vamos decretar. Vamos decretar. Às vezes a gente faz isso. Faz isso para animar os irmãos, para animar a igreja. Eu mesmo faço. Mas Jesus, irmão, chegou num período que tinha doença. Jesus chegou no período em que o poder romano escravizava, matava. E aí no início do ministério, olha o que ele não faz. As almas oprimidas, querendo uma libertação. Aí Jesus entra em cena. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Pode passar. Bem-aventurados os... Aí pronto, tinha um lá que estava no pé de guerra. Vamos acabar com Roma. Já tinha os judeus que vieram lá em 135, fizeram revolta. Vamos criar revolta contra Roma. Cadê os valentões? Aí Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pode passar. E a multidão parou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não era a justiça de Roma, era a justiça dele.
porque serão fartos. Pode passar. Eita Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos lá. Eita, bem-aventurados. Pronto, aí todos estavam lá com o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor. Aí Jesus chega com a mensagem dessa. Não tem como, irmão. Como é que um homem chega com a mensagem dessa? Eles verão a Deus. Pode passar. Será que tu aguenta isso? Bem-aventurados pacificadores. Nós mesmo aqui que somos crentes, toda hora nós estamos querendo brigar. Sim ou não? O irmão escuta um fuxico, escuta uma briga, ele chega lá e ele ainda bota mais lenha na fogueira. Tem irmão que gosta de ver o pau quebrar. Não é assim? Pronto, ele vê um fuxiquinho aqui, ele não sabe pacificar. Ele aumenta o fuxico. Vê a contendinha bem aqui, ele aumenta a contenda. Jesus chegou e disse assim, olha, eu não quero assim. Eu quero pacificar. Eita, porque serão o quê? Chamado o quê? Filhos de Deus, homem de Deus. Irmã, tu tá sabendo que a irmã fulana de tal, aí pronto. Aí a irmã diz assim, irmão, eu não tô... Eu ouvi falar, mas não me interessa isso. Larga isso de mão, irmã. Você não é crente. Vamos entregar nas mãos de Deus. Pacificador. Oh, coisa boa, meu irmão. Aí é que é crente salvo. Tem muita irmã aqui, irmão, que é cheio de Deus, que é cheio do poder, é cheio da roda, mas é bom de briga, é bom de fuxico, é bom de encrenca. Tem deles que eu vejo até uma autoridade. Sai, tá? Mas nadinha, irmão. Tem que sair é tu, que tu tá cheio de ódio, tu tá cheio de briga, tá cheio de intriga. Pode passar. Ei, coisa boa, irmão. É negócio sério. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? Aí vai mais, pode ir lá. E aí o pessoal ficou, mas como é que pode, Jesus? Olha Roma nos matando, olha os inimigos, nós somos judeus, temos a promessa de Abraão, somos filhos de Abraão, que discurso é esse? Aí ele piora o negócio. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem vocês, e perseguirem vocês, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Pega a faca. Foi assim que ele disse? Pega a faca, compra um revólver. Mas não foi assim, não. Procura um advogado. Coloca. Exultai. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão lá nos céus. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Vocês sabem onde é que está a primeira autoridade de Jesus? Nesse texto, sabe como é que você deve perceber ele? Aí você, Dinildo, se quiser agora pode escrever, viu? Aí a primeira coisa, se você quer perceber Jesus, perceba a autoridade dele no ensino dele e na doutrina dele. Você tem que perceber a autoridade de Jesus naquilo que ele ensina e naquilo que ele doutrina. A multidão, ela não viu logo a autoridade de Jesus em milagres. Ela não viu a autoridade logo de Jesus em curas. Ela viu a autoridade de Jesus em quê? No ensino e na doutrina. E eu já citei vários textos, mas eu vou citar só mais um da autoridade. Coloque aí sobre a autoridade. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Olha, eu sei de qual, mas eu quero que coloque aí, porque é bom. Como é que diz, pastor Wagner? Olha aí como é lindo, irmão. Olha isso aí, é lindo. Como é que diz? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso... Acabando Jesus esse discurso... A multidão se admirou de sua doutrina. Eita, glória a Deus! A multidão se admirou da sua doutrina! Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Estão vendo? Aí quando a multidão olhou e disse assim, que discurso é esse? Nós fomos ensinados a ser revoltosos. Nós fomos ensinados a brigar. Nós fomos ensinados a lutar. Nós fomos ensinados a ser contra Roma. Nós fomos ensinados a ser contra os Césares. Sabe o que Jesus queria? Era trabalhar a paz interior de cada um. Sabe o que Jesus queria? Às vezes, irmão, olha, preste bem atenção. Eu posso estar em paz com o Estado, mas eu não estou em paz comigo mesmo. Eu posso estar em paz com a minha cidade, mas eu não estou em paz comigo. Sabe qual é a maior virtude de um homem e de uma mulher? É quando ele tem a paz na alma, que o mundo conturbado não consegue abalar a sua estrutura. Há muitos crentes que no meio dessa prova toda, ele tem uma estrutura admirável.
E Jesus quer mostrar isso para nós. Ele diz, bem-aventurado é quem tem essa calma. Bem-aventurado é quem tem esse espírito tranquilo. Bem-aventurado é quem não é revoltado. Tem crente, irmão, que ele é revoltado com tudo. Ele é revoltado com a igreja. Ele é revoltado com o pastor. Ele é revoltado com pregação. Ele é revoltado com tudo. Aí ele não tem felicidade. Vamos atacar o sistema. Vamos atacar não sei quem. A primeira coisa, o povo viu a autoridade de Jesus naquilo que Jesus doutrinava e naquilo que Jesus ensinava. É por isso que eles disseram, esse aí ensina, não é como escriba e nem os fariseus. Ele tem uma autoridade diferente. O ensino de Cristo era a mudança interior de cada um. Aí tudo bem, ele estava ensinando, vamos lá para o texto. Ele estava ensinando, o povo se maravilhou, viram a autoridade dele. Eu vou correr aqui agora. Coloca lá, Dinilton, o texto, vamos lá. Ele estava ensinando, viram a autoridade dele. Mas no meio do ensino, aí lá vai. No meio do ensino e da doutrina, aí desceu, pode passar. Vai lá, passa, 33. Aí ele está lá na sinagoga ensinando, aí de repente entra no meio dele, da multidão, um espírito de demônio. Vocês sabiam, aí é o 33, não é isso? Se você analisar essa palavra aí, ó, ali diz espírito de demônio, mas você tem aqui, errom. Esse errom é possessão, é ter, é possuir, é dominar. Tem um sentido positivo e um negativo, mas aqui é negativo. Ali, quando diz um espírito de demônio imundo, ali é a possessão, dominando o intelecto, dominando a mente, dominando a vontade, dominando tudo. Esse homem, ele está com espírito imundo, um espírito de Satanás. Aí ele exclama, porque o culto está gostoso, o culto está maravilhoso, todo mundo adorando, a palavra entrando, a doutrina entrando, o povo glorificando. Aí o diabo entra, possesso, dominando esse homem. Aí esse demônio entra, aí ele exclamou em alta voz. Pode colocar aí para vocês terem uma ideia. Aí eles disseram, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és. És o santo de Deus. Pronto. A multidão primeiro já tinha exaltado Jesus por causa do quê? Vamos lá. A multidão primeiro tinha exaltado Jesus por causa do quê? Do ensino. Vamos lá, gente. Diga bem forte para você não esquecer mais. Primeiro a multidão exaltou Jesus por causa do quê? Do ensino e do que mais? Da doutrina. Tinha estrutura. Quando a multidão viu que esse homem possesso, demoníaco, entrou, porque essa possessão, deixa eu dizer uma coisa, aí não era insanidade. Alguns falam de espírito de loucura, pode um demônio trazer, mas não era insanidade. Aí era possessão demoníaca. Quando você dá liberdade ao demônio, a Satanás, ele domina a tua mente, ele entra no teu corpo, você fica ouvindo vozes, aí o demônio vai atuando em você. Vai atuando em você e vai dominando você. Ele te detém, ele te escraviza, ele te prende. Hoje no Brasil, são poucos os cultos a Satanás. Tem no Brasil cultos ou lugares que fazem culto a Satanás. Eu não vou citar o nome aqui de uma cidade. Mas no Brasil tem locais onde são feitos cultos para Satanás. Aonde há invocação de demônios. Aonde há invocação de Exu. Aonde há invocação de Satanás. E eles sabem desse poder que o demônio tem. É por isso que na macumba tem a linha branca e tem a linha preta. E na linha preta é para fazer o mal, é para matar, é para destruir. É para separar casal, família. E o diabo entra. E o diabo estava dominando esse homem. Mas quando ele entra lá, ele diz que temos nós contigo. Ele chama Jesus de santo. Duas coisas esse demônio sabia. Sabe qual é a primeira coisa? Ele sabia quem era Jesus. O demônio tem consciência. A segunda coisa, eles sabiam que só Jesus pode destruir eles. Por isso que eles tinham raiva e ódio de Jesus. Pode passar para vocês verem aí. E Jesus o repreendeu dizendo: cala e sai dele. E o demônio lançando por terra no meio do povo. Olha aí, irmão, todos estavam vendo. Saiu dele sem lhe fazer
mal. Preste-me atenção, olha essa ordem imperativa. E Jesus disse assim, cala. Na hora que ele começou a falar, pronto, tem pastor que tem prazer de fazer culto para demônio. Culto para demônio. Aí chama o demônio e aí bota, o que tu veio fazer aqui, demônio? Eu vim fazer um trabalho. Meu Deus do céu. Eu já vi. O que tu vai fazer aqui, demônio? Aí, irmão, tem homem que dirige a igreja e não aprende isso aqui. É por isso que é importante a doutrina, o ensino. Jesus está mostrando para o povo que ele não deu colher de chá para o diabo. Por que Jesus não deu? Porque o diabo gosta de show, irmãos. O diabo gosta de se exibir. O diabo gosta de palhaçada. Vocês podem observar que na hora que se manifesta um demônio aqui, eu não paro de pregar. Eu não vou deixar de pregar a palavra por causa de um demônio. E na hora que chega aqui, aí pronto, tudo aqui tem que estar preparado. Esse aqui tem que estar preparado, esse aqui, esse ali. Porque eu digo, vai lá e expulsa lá. Né? Já teve aqui vários, né? Se não tiver, um dia eu entrei aqui nessa sala, aí o pastor disse, pastor, essa bem aqui está endemoniada. Aí eu botei a mão na cabeça dela, aí pronto, o demônio, puf, aí passou para outra, puf, para outra. Satanás, você tem que estar preparado. E olhe para cá, culto é lugar de exaltar a Jesus e não exaltar demônio. Jesus estava no culto, na sinagoga, ensinando a palavra. Ele não parou. Eu já vi pastor pegar, vem cá, bota aqui. O que tu fez para ela? Eu matei uma galinha, está enterrada lá no cemitério. Aí o pastor, vai lá. Irmãos, sabe por que Jesus mandou Satanás se calar? Primeiro, porque Jesus sabe quem é ele. Ele é o pai da... João 8:44. Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade e ele é o pai da... Se Jesus está dizendo que o diabo mente, tu vai querer conversar com ele o quê? Me diga, irmão, o que tu quer com o diabo? Não é assim? Lá, desde o início ele mente, aí você vai. E aí, Satanás? Irmão, a gente que é crente está lutando para falar a sinceridade, quanto mais o diabo, que não é. Não é assim? Tem tanto crente hoje aí mentindo, irmãos. Aí o diabo, que é o pai da mentira, ele vai falar a verdade para você. Olhe para cá, não deixou para Satanás na igreja. Aqui na igreja é lugar de adorar Jesus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de ouvir a palavra dele. Só quem crê aí diga glória a Deus. Mas tem crente que gosta disso. Tem crente que gosta desses shows. Gosta disso. Pronto. E aí, Jesus sai Satanás, sai demônio. Aí pronto. Agora vocês querem ver? O segundo motivo, o que a multidão percebeu de Jesus? Coloca lá, Dinilton. E aí nós vamos encerrar aqui. O que eles perceberam de Jesus? Segundo motivo, vamos lá? No mesmo texto, voltando lá para o versículo, aí depois tu coloca aí, para eles não esquecerem. Vamos lá. É o 36, coloca o 36. Ele terminou de pregar, ele terminou de ensinar, ele ainda estava no culto, o demônio entrou. Aí o demônio sabia primeiro que Jesus era Deus. Era coisa, e a segunda coisa, eles sabiam que só Jesus tinha o poder de derrotar eles. Todo demônio do inferno sabe que só Jesus tem o poder de destruir todo demônio. Quem adora esse Jesus aqui, irmão? É por isso que tu não pode ter medo de Satanás e nem de demônio. Tem irmão que diz até assim, eu não gosto nem de falar de Satanás. Um dia eu vi um irmão dizendo assim, o pastor fulano de tal no púlpito ele não falava nem do diabo. Pois eu falo do diabo, mas eu falo de quem derrota o diabo, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só quem crê nele, diga a glória. Agora, se tu não está preparado, a vida errada, é mentindo, é bebendo, é jogando, uma hora dessa o diabo te pega. É assim. Aí o diabo te pega. Aí o diabo entra em tu, não é assim? Aí faz uma algazarra, aí te destrói, aí pronto. Eu já vi isso, irmão. Eu já vi isso. Eu já vi coisa tremenda, que eu não vou falar aqui por causa de criança, por causa de outra coisa aqui. Experiências tremendas. Experiências tremendas que eu já vi aqui. Experiências tremendas que eu já vi. Olha aí. E veio espanto. Aí a multidão disse, olha, de novo, irmão, eu queria que você entendesse isso. A multidão de novo ficou maravilhada. Aí disseram, agora não. Esse homem quando fala, esse homem quando ensina, ele ensina com poder. E vocês viram agora há pouco no meio do culto, entrou o diabo, entrou o Satanás. E ele na mesma hora disse, sai. E o espírito imundo saiu. Ele falou isso com autoridade.
É porque os judeus, quando iam expulsar demônio, eles queriam procurar uma forma mágica do nome de Deus. Aí eles queriam fazer a sessão com tanto apetrecho, com tanto arranjo. Aí Jesus só chegou e disse assim: sai, sai. Aí eles disseram: que homem é esse? Quando ele ensina tem poder, e quando ele fala, os demônios se calam. A multidão maravilhou. Duas maneiras que essa multidão percebeu Jesus. Agora eu quero que vocês falem, o Dinito vai colocar aí. Qual foi a primeira maneira dessa igreja perceber, dessa multidão perceber Jesus? Aonde é que eles viram a autoridade de Jesus? Você tem que saber que um homem de Deus tem autoridade, não é só pelo milagre que ele faz, é quando ele ensina realmente a palavra de Deus. Nisso está a autoridade de um homem de Deus. Jesus tinha mais autoridade ensinando e pregando. Mas aí depois a multidão viu o outro nível, percebeu o outro nível de autoridade de Jesus. Onde era que estava a outra autoridade de Jesus? Vocês já sabem aí. Onde era que estava a outra autoridade de Jesus? Ele tinha poder para destruir Satanás, os demônios. Irmãos, só quem tem poder para destruir Satanás e os seus demônios, quem é? É Jesus. Então pronto, o que você vai temer se você acredita? Aí pronto, ele colocou, já citei as referências, mas eu vou citar só duas para a gente encerrar. Aí você coloca aí na tela, Lucas 4,18. Olha aí a autoridade de Jesus sobre Satanás, só para vocês observarem. Rapidinho, leia aí, pastor Wagner. Olha aí. O Espírito do Senhor é sobre mim, isso, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, isso, enviou-me a curar os quebrantados do coração, isso, a pregoar liberdade aos cativos, isso, a dar vista aos cegos, ó, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A pôr em liberdade os oprimidos de Satanás. Só quem tem poder para destruir o diabo, os demônios, é Jesus Cristo. E só quem aqui está cheio de Jesus, só quem está cheio. Ontem os meninos fizeram aí, a Delva me mostrando um vídeo de uma brincadeira aí que vocês fizeram, né, da gincana, e aí mostraram que um rapaz foi expulsar um demônio, e lá o demônio falou. Teve uma igreja aqui no Maranhão, não vou citar o nome dela, porque é gravado aqui, lá no meio do culto levaram um demônio, aí botaram o demônio lá na cadeira, no meio da igreja. Aí uma irmã, eu te mando sair, Satanás. Tu vale nada, bicha, chifreira. Tu não vale nada. Aí a irmã saiu logo por ali assim. Aí o outro irmão também, tu não vale nada. Tu tá aqui, mas tu é bebendo, é jogando. Tu não vale nada. Aí o irmão saiu. E tu não abriu o olho, eu vou pular logo pra tu aí. Aí, ó, caiu fora. Aí o pastor achou bom porque ele deixou revelar tudinho. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A igreja precisa se revestir do poder de Deus, ter ensino e ter doutrina. Mas quem tem Jesus tem autoridade para expulsar todo o mal. Quem é blindado aí pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. Amém? Então faça isso. Olha, Jesus diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim. Eu tenho poder para desfazer. Agora quer mais? Está sobre Jesus, coloca aí Mateus 10 primeiro. Como é que diz aí? Mateus 10 primeiro. E aí você grava isso aí em nome de Jesus. Como é que diz? Vai lá. Olha aí. Chamando os seus 12 discípulos, isso, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sim, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí Jesus chamou aqueles discípulos que aprenderam dele, que ouviram dele, viram ele expulsar aquele demônio no meio daquele culto na sinagoga. Aí eles ficaram admirados. Que é isso, Jesus, se eu vou dar esse poder para vocês? E vocês vão ter poder para pisar na cabeça do inimigo. Vocês vão ter poder para expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de enfermidade. Levante a sua mão para o céu. Mas eu quero, antes de orar por você, pode ficar com a sua mão levantada se você crer. Se você está aqui e quer se reconciliar e quer voltar-se para Deus com sinceridade, para que o diabo não tenha poder sobre a sua vida, feche todas as brechas da tua casa, a casa da tua vida. Veja como é que está o teu coração, se você é puro, se você não é um promíscuo, se você não é aquele homem ou aquela mulher que está com coisa errada, adultério, prostituição, mentira na vida. Você tem que fechar todas as portas para que o diabo não entre. Satanás é sagaz. Ele entra e ele faz um arregaço. Ele destrói, ele te humilha.
Agora, quando você tem Jesus Cristo na vida, você tem autoridade para expulsar Satanás. Levante a tua mão. Eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus, para dizer para aqueles que aqui estão, que quem percebe Jesus pelo ensino e pela doutrina, vai estar cheio dele e do poder dele para desfazer as obras do diabo.